Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje a gente vai explicar um trabalho que a gente começou recentemente não, desde o começo do ano, né? Desde dezembro, desde janeiro que a gente está desenvolvendo esse trabalho, que é o nosso trabalho de gestão de tráfego para advogados, tá? Então, ou seja, a gente até fez um post aqui no nosso Instagram, a gente está gravando esse vídeo aqui em junho de 2023, na última semana de maio de 2023, a gente fez esse post aqui no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá, segue a gente lá, o nosso link do nosso Instagram que está aqui na descrição, @landingpagesadv. E nessa postagem a gente explicou melhor como funciona o nosso serviço completo de gestão de Google Ads, gestão de tráfego no geral para advogados, beleza? Neste trabalho a gente está 100% envolvidos na estratégia de captação de clientes pelas plataformas de anúncio, né? Com ou Google Ads ou Facebook Ads. Por que uma plataforma ou por que outra plataforma, né? É uma razão muito simples, né? Por exemplo, a gente vou dar um exemplo aqui para você que de repente possa ficar mais didático. No Google Ads, quanto que a gente investe no Google Ads, tá? A gente investe quando investe para áreas que já existem demandas ativas neste nicho, né? Por exemplo, muita gente sabe, por exemplo, que precisa, área trabalhista, de família, criminal. Então, ou seja, são pessoas que já buscam ativamente por um advogado, pessoas que vão aqui na barra aqui no Google aqui, procuram e buscam por advogado médico, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? E vai aparecer que os resultados de pesquisa aqui. Então, as pessoas já têm um nível de consciência que de repente já precisam de um advogado ou do serviço específico. No caso, por exemplo, se você for anunciar na área previdenciária, no caso aqui, vou colocar um exemplo aqui, dar entrada no LOAS, tá? E vai aparecer aqui os anúncios aqui, tá? Então, ou seja, são áreas que já tem, como a gente falou, são áreas que já tem consciência das pessoas que já procuram ativamente por advogado ou pelo problema específico no Google, tá? E quando que a gente vai anunciar no Facebook, né? Para áreas que, no caso, o seu cliente não tem que precisa de um advogado ou do problema específico. Ou como, por exemplo, trabalhistas de nicho, por exemplo, se você quer atingir, vamos supor, se você, eu quero atingir motoristas, tá? Motoristas, você não vai atingir esse público no Google, né? Você pode até atingir, mas você não vai atingir de forma específica, no caso, você vai fazer um anúncio lá, tal, e se vai, entre nesse anúncio, por exemplo, de trabalho sem registro, por exemplo, vai vir de tudo, vendedor, vai vir gerente, vai vir empregada doméstica, enfim, vai vir de várias áreas. Mas se você quer pegar um público específico, esse nicho vai ser um público nichado, no caso, que vai ser a melhor forma, vai ser mais eficiente se você usar o Facebook, por exemplo, motoristas, por exemplo, de vigilantes, ou por exemplo, enfim, bancários, tá? Enfim, são várias áreas aqui que você pode impactar visualmente pelo Instagram, pelo Facebook, tá? Ou também outras áreas também, empresarial, previdenciário também funciona muito bem também rodando no previdenciário, funciona também muito bem no Google Ads e no Facebook, tá? No Facebook também, tá? Tem um lead bem, pode vir bastante lead e um valor bem baixo também no Facebook, tá? Então, ou seja, a gente faz isso tudo, né? No caso, ou seja, se você de repente precisa anunciar primeiro no Google Ads ou no Facebook, tá? Isso vai também de acordo com o orçamento que você pode desprender de cada plataforma, quanto que você pode investir, de quanto você espera também de retorno também. De repente,
você quer o maior volume de leads possíveis, enfim, a gente faz esse estudo primeiro aqui com você para saber onde que você pode anunciar primeiro, começar a anunciar, ou se é no Google ou se é no Facebook, tá? Por isso que a gente coloca essas duas áreas de atuação, coloca essas duas plataformas aqui inclusas no nosso trabalho, tá? O prazo mínimo para executarmos esse trabalho é de 3 meses, com a possibilidade de ser renovado por mais 3 meses. Por que acontece? Quem anuncia de forma profissional nos anúncios online precisa ter, de alguma forma, um pensamento de médio e longo prazo, né? Então, ou seja, quando você anuncia com, por exemplo, 3 meses, é um tempo ideal para a gente fazer testes na sua campanha, a gente também receber muito feedback de você e também você, do escritório de advocacia do outro lado, né? Também ter uma experiência comercial, né, de saber da negociação de clientes, de saber quando é o melhor momento para, de repente, para quebrar uma objeção, enfim. Então, ou seja, são os dois lados, tanto para a gente também como na plataforma de rodar os anúncios na plataforma em si, como também do advogado, também na área comercial também, que essa é uma parte muito importante nesse trabalho, tá bom? O que a gente vai te entregar neste trabalho especificamente, tá? A gente vai entregar a gestão completa do Google Ads ou do Facebook Ads, tá? A gente vai desenvolver 3 landing pages para você, tá? Só só aqui vai ter uma economia de no mínimo R$ 1.350, tá? Por exemplo, uma landing page que a gente entrega é uma landing page como essa daqui, tá? Essa é uma landing page específica no direito de família, essa é uma landing page aqui, ó, voltada para o direito de vigilantes, mais especificamente na área trabalhista, essa landing page na área de direito do previdenciário, de advogado previdenciário, essa é uma landing page na área da saúde, tá? Então, ou seja, a gente vai entregar uma landing page também, tá? Mas eu atuo só em uma área de atuação, não tem problema, tá? Você pode, eu quero focar somente em uma área, assim, não tem problema, assim, a gente pode fazer, por exemplo, se você atua na área previdenciária, beleza, ótimo, você atua na área previdenciária. A gente pode fazer uma landing page, por exemplo, voltada somente para aposentadorias. A gente pode fazer uma landing page voltada somente para auxílio-doença, tá? Então, ou seja, a gente vai fazer landing pages específicas para as áreas de atuação, para o serviço que você for anunciar. Porque como a gente já vem falando aqui com uma certa frequência aqui no nosso canal, quanto mais específico você for na landing page, quanto mais assertivo você for nesse sentido, mais persuasivo você vai ser, tá? Porque a pessoa vai procurar por um termo específico no Google, vai clicar no seu anúncio que já tem um texto específico e vai cair na sua landing page também falando de um serviço específico, tá? Então, ou seja, é uma continuidade completa ali do seu anúncio, tá? Por isso que é muito importante ter landing pages específicas para cada anúncio e por isso que a gente entrega aqui no mínimo 3 landing pages para você nesse trabalho, tá? E depois que a gente finalizar o trabalho aqui, de repente, se você não quiser dar continuidade, enfim, a gente espera muito que de repente a gente tenha uma parceria de longo prazo, mas por algum motivo você não preferir não seguir, as landing pages vão continuar com você, tá? Não é igual outras agências que de repente isso já é meio que de praxe, né? Fazer landing page e não devolver a landing page para o cliente, não dar o acesso à landing page para o cliente. Não, aqui a gente entrega o acesso para você e a landing page fica com você, independente do qual caminho a gente for seguir do trabalho, tá bom? A gente vai fazer a pesquisa de palavras-chave, da cópia dos anúncios, da lista de palavras negativas, enfim, além das otimizações semanais da campanha, tá? Isso é um ponto muito importante, porque a gente faz toda essa parte operacional, de tudo para colocar o anúncio para rodar, de palavras-chave, do texto dos anúncios, né, que são esses textos aqui, as palavras-chave, né, os termos com que você quer ser encontrado no Google, palavras negativas pelos termos que você não quer ser encontrado. Então, toda essa parte a gente entrega aqui, tá? Otimizações semanais da campanha, todo dia aqui, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui do Dr. Vitor Hugo Rocha, tá? Toda semana aqui a gente envia um relatório aqui de campanha no Google Ads, tá? A gente manda aqui, segue os números da campanha dessa semana, em que a gente sempre pede para você um feedback. Assim, a gente mostra aqui um exemplo na prática aqui de um cliente que a gente atende nesse serviço, tá? Que a gente está explicando aqui para você. E a gente manda aqui, ó. Isso também gostaríamos de saber como foram os contatos da semana, se tem alguma observação. E ele até respondeu para a gente aqui que a campanha está superando a expectativa deles, os resultados que eles estão tendo estão sendo ótimos. E aí ele também vai mandar para a gente aqui os dados da próxima landing page que eles precisam fazer, tá? Então, basicamente isso, tá? Então, a gente sempre vai estar em contato constante com você, tá? Toda semana a gente faz 2 otimizações semanais. A gente faz na terça-feira e na sexta-feira. Para campanhas que rodam todos os dias, a gente
faz 2 vezes por semana. Para campanhas que rodam, por exemplo, de segunda a sexta ou em dias específicos, tem campanha que roda 4 vezes na semana apenas, a gente faz uma otimização por semana, porque é um tempo ideal para, no caso, que a gente faz os ajustes, a gente deixa o carro rodando na rua ali, tá? A gente deixa a campanha rodando e depois a gente vê as informações dos dados que a gente recebeu dessa campanha, a gente faz novos ajustes e assim vira um ciclo durante esse período, tá? Então, é isso que a gente também entrega aqui, tá? E também a gente faz reuniões mensais para alinharmos o trabalho, tá? Então, é exatamente isso que a gente faz aqui, tá? A gente faz reuniões também para alinhar o trabalho, para poder mostrar para você como é que foram os resultados, como é que estão sendo os resultados, tá? E a gente faz isso aí sempre que possível, tá? E nesse trabalho é voltado para advogados que querem usar as ferramentas de tráfego da maneira profissional e para quem visa resultados mais consistentes por muito tempo, tá? Como a gente falou, gestão de tráfego tem muito potencial sim de dar resultados no curto prazo, mas para quem tem visão de longo prazo, para quem tem visão de médio prazo, isso vai funcionar ainda mais, porque de repente tem muita conta no Google Ads que, por exemplo, a gente entra em muitas contas aqui para fazer consultorias, para fazer as próprias landing pages mesmo, às vezes para instalar uma tag, para ver alguma informação ou outra. A gente vê que muitos advogados, por exemplo, é interessante porque tem advogado que já roda campanha, roda no Google Ads desde 2020, 2019, 2018, lá quando, digamos assim, tudo era meio que mato assim ainda, né? Que não tinha tanta consciência aqui que os advogados poderiam usar o Google Ads, né? Então, se a gente vê que essas campanhas estão sendo, às vezes, esses advogados pagam R$3, R$4 no lead. E esse mesmo advogado, de repente, o mesmo advogado que usa as mesmas palavras-chave, a mesma estrutura de campanha, às vezes paga R$30, R$35 no mesmo lead. Por quê? A campanha tem inteligência, a máquina tem inteligência, né? Quanto mais inteligência a sua campanha tiver, quanto mais você rodar anúncio, colocar o seu orçamento para jogo, mais inteligência a máquina, o Google vai conseguir adquirir, e quanto mais inteligência tem, mais barato você vai pagar, porque o Google vai conseguir otimizar suas campanhas, vai saber exatamente quem clica, vai saber exatamente quem converte, o comportamento das pessoas que de fato fazem sentido para a sua campanha, né? Das conversões que fazem sentido para a sua campanha, e através disso você consegue pagar um preço muito mais barato. Mas por quê? Porque você precisa, mas para chegar nesse nível, você precisa ter pensamento de médio prazo. Você começar hoje, para daqui 1 ano, 6 meses, você estar nesse nível, e aí o Google consegue, e aí a máquina realmente começa a ficar um jogo muito mais interessante, tá? Mas com certeza, tem potencial de dar resultados no médio prazo, quanto no curto, no médio e no longo prazo, sem dúvida alguma, tá? Mas a gente sempre quer alinhar isso, tá? Os resultados mais consistentes vão vir no médio e no longo prazo, tá? Se você tem interesse nesse trabalho, tá? Clica aqui no primeiro link na descrição, fale com a nossa equipe, tá aqui pelo WhatsApp, que a nossa equipe vai te atender e vai ter o maior prazer em te ajudar também a colocar a sua campanha e a gente fazer esse gerenciamento da sua conta no Google Ads também, tá? Então, com certeza, a gente pode fazer também um trabalho incrível, tá? Então, ou seja, se você tem interesse tem essa mentalidade, se você está interessado em fazer um trabalho consistente no seu Google Ads, a gente está disponível também para te ajudar, beleza? A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, de repente, já deixa o seu like. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal Landing Page para Advogados. E se algo não ficou tão claro aqui nesse vídeo também, pode mandar nossa equipe no WhatsApp, mas também pode comentar aqui embaixo também que a gente vai tirar todas essas dúvidas, beleza? A gente fica por aqui. Um abraço, até mais e tchau!